Hoje vamos falar sobre o testemunho inspirador do jovem Timóteo. Olá, graça e paz. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Deus abençoe sua vida. E hoje eu quero compartilhar com você essa breve reflexão sobre um jovem temente a Deus. Sua vida, o seu testemunho de fé. E isso muito nos ensina sobre a obediência e compromisso com Deus. Estamos falando do jovem Timóteo, um jovem cujo testemunho é um grande exemplo para todos nós, para toda a igreja, especialmente para a juventude cristã. Então fica comigo até o final desta mensagem. Seja abençoado pela palavra de Deus e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. A Bíblia nos apresenta Timóteo como alguém temente a Deus, conhecido pela sua fé genuína e firme. Em 2 Timóteo 1,5, Paulo escreve: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Olha que lindo! Desde muito cedo, Timóteo foi ensinado nos caminhos do Senhor pela sua avó Loide e pela sua mãe Eunice. Aqui já aprendemos uma lição muito importante. A influência espiritual dentro da família é fundamental para formar o caráter de uma pessoa. Esses ensinamentos marcaram a vida de Timóteo e isso o preparou para responder ao chamado de Deus. Timóteo era um jovem pregador e missionário na igreja primitiva. E ele acompanhou o apóstolo Paulo em muitas de suas viagens e aprendeu muito com Paulo. Os livros de 1ª e 2ª Timóteo na Bíblia foram 2 cartas de Paulo a Timóteo. Timóteo era filho de uma senhora judia convertida a Cristo chamada Eunice e um homem grego. Se você ler Atos 16, 1-5, vai ver que ele dava bom testemunho. Que coisa maravilhosa! Que coisa extraordinária. Timóteo era um jovem que fazia a diferença em seu meio de convivência. Ele mantinha um comportamento exemplar, pois os irmãos testemunhavam bem a respeito dele. Em um estudo mais detalhado sobre a vida de Timóteo, podemos chegar à conclusão de que ele foi um jovem corajoso, que decidiu crer em algo que realmente valia a pena, a fim de deixar um legado, um testemunho. Timóteo era filho de uma judia cristã, mas seu pai era grego e não era convertido nem ao judaísmo, nem ao cristianismo. No entanto, ele decidiu seguir o exemplo de fé demonstrado por sua avó Loide e sua mãe Eunice. E por causa disso, Timóteo ficou conhecido como um jovem exemplar. O testemunho do próprio apóstolo Paulo a respeito do rapaz descreve que ele teve uma fé não fingida, ou seja, Timóteo tinha um coração puro e disposto a obedecer. Timóteo viveu em tempos desafiadores. Ele era um jovem em uma cultura que valorizava mais a experiência e a idade. Mas isso não o impediu de se tornar um líder exemplar. Em 1 Timóteo 4,12, Paulo o encoraja com estas palavras: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. E essa mensagem nos mostra que Deus não olha para a idade ou para as limitações humanas. Ele capacita aqueles que têm o coração disposto. Timóteo confiava em Deus e foi um exemplo de integridade, mesmo em sua juventude. E assim como ele, os jovens de hoje podem sim impactar o mundo ao seu redor, sendo luz onde estão, fazendo a diferença. Outro ponto incrível sobre Timóteo é o seu relacionamento com o apóstolo Paulo. Paulo o chamou de meu verdadeiro filho na fé. Isso nos lembra da importância de termos mentores espirituais e, ao mesmo tempo, sermos mentores para aqueles que vêm depois de nós. Você tem investido na vida espiritual de alguém?
assim como Paulo ajudou Timóteo a crescer em fé e ministério, somos chamados a compartilhar o que Deus tem feito em nossas vidas com os outros. Com alegria, eu lembro aqui dos meus mentores, o pastor Adeneir, o pastor Geraldo, o seu Toninho Ferreira, saudosa memória, que foi muito especial na minha vida. O professor Augusto, pai do Zé Elias, o Samuel, presbítero Zezinho, pastor Hélio, pessoas marcantes na minha vida e ainda aprendo muito com eles. O diácono Natanael também, e louvado seja Deus pela vida de cada um. A vida de Timóteo, meus irmãos, nos desafia a viver uma fé genuína, que não se limita a palavras, mas se manifesta em ações e na disposição de servir a Deus, mesmo diante das dificuldades. Ele enfrentou desafios em sua liderança na igreja de Éfeso, mas ele permaneceu firme, confiando nas promessas de Deus e no poder do Espírito Santo. Então, que possamos aprender com Timóteo, o jovem Timóteo, a valorizar os ensinamentos que recebemos, a confiar no chamado de Deus e a sermos exemplos para as pessoas ao nosso redor. Não importa a sua idade, Deus quer usar a sua vida para a glória dele. Deus usa os improváveis. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe um comentário e compartilhe com alguém que você saiba que precisa ouvir essa palavra. E não esqueça, ainda não é inscrito? Se inscreve no canal, ative as notificações para não perder nossos próximos conteúdos. Curta, comente, compartilhe. Deus te abençoe e até a próxima.